E Jesus, clamando com grande voz, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, verso 30. Imagine, isso por apenas um segundo. O céu escurece em plena tarde, o véu do templo se rasga, a terra treme, e o Filho de Deus pronuncia suas últimas palavras na cruz: Está consumado. Mas, e se eu te dissesse que esse momento não foi o fim, mas o início de algo inimaginável? Fique até o final desse vídeo, porque o que vem a seguir revela um mistério espiritual que poucos conhecem, e a verdade final vai mudar tudo o que você pensava sobre a ressurreição. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa revelação. Naquele instante, o mundo parou. Os soldados romanos ficaram em silêncio. Os discípulos fugiram em desespero. E o corpo de Jesus foi levado a um túmulo selado. Parecia o fim de uma história. Mas será que foi? O que aconteceu após aquele grito de vitória na cruz? Muitos focam na crucificação e na ressurreição. Mas entre esses dois momentos há um abismo de segredos que a Bíblia mal toca. E é exatamente aí que a verdade se esconde. Pense por um instante. Enquanto o túmulo era fechado com uma pedra pesada, o Espírito de Jesus não permaneceu inativo. O silêncio que tomou conta da terra era apenas aparente. Nos bastidores da eternidade, algo grandioso estava prestes a se desenrolar. Anjos observavam, demônios tremiam, porque o rei não havia sido derrotado. Ele havia mudado de campo de batalha. A cruz foi o sacrifício visível, mas o que veio depois? O que Jesus fez enquanto seu corpo jazia na sepultura? Essa é a pergunta que poucos se atrevem a fazer, e a resposta está nas estrelinhas das Escrituras. Aquelas horas entre a morte e a ressurreição não foram de espera, foram de guerra espiritual. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te levar a um confronto divino que abalou o inferno. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu primeiro às partes mais baixas da terra. Efésios 4:9. O silêncio da cruz deu lugar a um movimento que abalou o mundo invisível. Enquanto o túmulo permanecia selado, o Espírito de Jesus não ficou preso na escuridão da sepultura. A Bíblia nos leva a um mistério profundo. Ele desceu às regiões mais baixas da terra. Mas o que isso significa? E onde exatamente ele enfrentou as trevas? Imagine por um momento. O Hades, o domínio dos mortos, era um lugar dividido entre tormento e esperança. Os ímpios sofriam em sua punição, enquanto os justos, como Abraão e os patriarcas, aguardavam a redenção no seio de Abraão. Quando Jesus desceu, não foi como um derrotado, mas como Rei da Glória. As potestades das trevas que se alegraram com a crucificação, de repente se viram diante de um Salvador, vivo no Espírito, pronto para reivindicar sua autoridade. Pense nisso. Essa descida
não foi um acaso. Em Mateus, capítulo 12, 40, Jesus prometeu: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. O coração da terra não era apenas o túmulo, era o reino espiritual onde a morte reinava. Ele entrou no território do inimigo, não para ser subjugado, mas para confrontar o poder que escravizava a humanidade desde o Éden. As trevas tremiam, porque o sangue da cruz havia quebrado as cadeias. Satanás, que pensou ter vencido, viu o cordeiro se transformar em leão. Essa descida foi o primeiro passo de uma batalha que mudaria o destino eterno. Mas o que Jesus fez ao chegar lá? Como ele enfrentou as forças do mal? A resposta está nas profundezas desse mistério. E o que vem a seguir vai te surpreender. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, sendo morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18, 19. A descida de Jesus ao Hades marcou o início de um confronto épico, mas o que aconteceu em seguida transformou o mundo espiritual para sempre. Ele não apenas entrou nas trevas, ele abriu a boca para proclamar. Mas o que exatamente Jesus declarou naquele domínio sombrio? E a quem ele se dirigiu? Imagine a cena. Nos confins do Hades, onde os espíritos em prisão aguardavam seu destino, o Salvador apareceu com autoridade divina. Esses espíritos em prisão podem incluir os anjos caídos de Gênesis 6, ou as almas dos ímpios sob julgamento, mas o foco estava na vitória, não na conversão. Jesus pregou não para salvar, mas para anunciar o triunfo absoluto. Sua mensagem ecoa como um trovão: eu venci a morte. O sacrifício foi cumprido. O reino das trevas está derrotado. Pense nisso. Essa proclamação está ligada a Colossenses 2,15, que diz: tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas o triunfo não parou na cruz. Ele se estendeu a Hades, onde Jesus humilhou os poderes que governavam o inferno. Satanás, que se regozijou ao ver o Salvador morto, agora ouvia a verdade. O plano de redenção estava selado e as chaves da morte e do inferno estavam prestes a mudar de mãos. As trevas não tinham resposta. Cada palavra de Jesus era uma espada que cortava as mentiras do inimigo. Era como se ele dissesse: vocês pensaram que mentiam, mas eu sou o Rei eterno. Esse ato de proclamação não foi apenas uma declaração, foi um golpe final que preparou o caminho para a libertação que viria. Mas quem mais foi afetado por essa vitória? E o que Jesus fez depois de silenciar as potestades? Por isso diz: quando ele subiu ao triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Efésios 4, 8. A proclamação de Jesus no Hades ressoou como um grito de vitória. Mas a sua missão não terminou com palavras. Ela culminou em um ato de redenção que mudou o destino de multidões. Após derrotar as trevas, ele não deixou o mundo
espiritual, como o encontrou? Quem foram os cativos que Jesus resgatou? E como essa libertação transformou a eternidade? Imagine por um instante, no seio de Abraão, uma região de Hades, onde os justos do Antigo Testamento aguardavam. Estavam figuras como Abraão, Isaque e Jacó, Moisés e Davi. Esses homens e mulheres viveram pela fé, confiando na promessa de um Salvador. Mas o céu ainda estava fechado, até que o sangue perfeito fosse derramado. Quando Jesus desceu, ele não apenas enfrentou os inimigos, ele abriu as portas para esses fiéis. Pense nisso. Com a vitória selada na cruz e proclamada no Hades, Jesus conduzia um êxodo espiritual. O sangue do Cordeiro removeu a barreira que separava o justo do paraíso celestial. Abraão, que acreditou contra toda a esperança, viu o Messias face a face. Moisés, que libertou Israel do Egito, agora seguia o libertador maior. Davi, o rei e poeta, cantava louvores ao Rei dos Reis. Uma multidão invisível foi tirada do cativeiro e levada à glória eterna. A Bíblia reforça isso em Mateus 27, 52 e 53, quando, após a ressurreição, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos dormiam, foram ressuscitados. Mas o que aconteceu no Hades foi a chave. Jesus preparou o caminho enquanto ainda estava no túmulo. Esse resgate não foi apenas um ato de misericórdia, foi a prova de que a morte não tinha mais poder sobre os que pertenciam a Deus. Satanás perdeu não só a batalha, mas também os cativos que ele pensava possuir. Essa libertação foi o clímax de uma guerra espiritual e que vem a seguir vai revelar como essa vitória se completou na ressurreição. Inscreva-se no canal para não perder mais revelação como esta. Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade e nos comentários escreva: eu creio na vitória de Cristo. Aguarde os próximos mistérios do reino.